Há algo no apelo aos brechós. As prateleiras empoeiradas e madeira velha, os itens que quase parecem ter existências passadas esquecidas. Eles possuem uma certa aura a seu respeito, como se estivessem aguardando pacientemente para ser redescobertos. Mas o que acontece quando os itens não trazem apenas memória? E se eles trouxessem segredos? Os brechós são onde o passado e o presente colidem. Itens de roupas a móveis, brinquedos e muito mais são entregues a um estranho após terem sido abandonados por seus donos originais. No entanto, nem todas as coisas são inofensivas como parecem. Alguns itens carregam traumas, energias negativas ou, pior, fragmentos de almas retidas entre a linha de mundos. Essas coisas não refletem o passado, eles o trazem de volta. Este é um conto de pessoas comuns realizando compras de pechinchas aparentemente inofensivas. Mas aí surge o problema. Cada peça comprada acabou sendo um portal para o desconhecido, arrastando-os para um pesadelo de consequência. Essas narrativas são reais, ou tão reais quanto você quiser acreditar em mistério. Contos que diluem a linha entre o diurno e a realidade. Prepare-se para ver a escuridão do que é esquecido em brechós. Plataforma que revela suas supostas alegrias. Porque muitas vezes não é algo inofensivo que você redescobre. Às vezes, é algo que devia ter permanecido inédito. Clara era uma jovem designer gráfica que adorava garimpar brechós. Em uma tarde, encontrou um vestido vermelho deslumbrante em uma loja antiga. Além de o preço ser irrisório, a cor se casava perfeitamente bem com seu tom de pele. Não pensou duas vezes antes de levá-lo para casa. Enquanto experimentava na frente do espelho, notou algo bizarro. O reflexo na imagem parecia... O quê? Seu rosto estava distorcido, quase como se estivesse sorrindo de forma maligna. Deve ser o cansaço, disse, ignorando completamente o fato. Nos dias que se seguiram, Clara podia ouvir sussurros do armário no qual guardara o vestido, frases indistinguíveis, sibiladas por uma voz feminina áspera. O vento, a tubulação do prédio, Clara tentava racionalizar mentalmente. Mas então vieram os sonhos. Sempre o mesmo, ela em um corredor escuro, usando aquele vestido. Chegava uma porta, e alguém, algo, a batia freneticamente, clamando por sua misericórdia. Claro, era só um sonho. Uma noite, cansada, finalmente jogou o vestido fora. Abriu o lixo na manhã seguinte, para vê-lo, magicamente dobrado e de volta ao lugar em que ficava em seu guarda-roupa. Claro, só podia fazer uma coisa. O vestido não queria ser jogado fora. Ele escolhera Clara. Eduardo, um fotógrafo freelancer, ganhou um casaco de lã preta de um amigo que limpava o sótão da avó. É vintage, disse o amigo, animado. Eduardo aceitou educadamente, embora não gostasse muito do estilo. No entanto, assim que começou a usá-lo, percebeu mudanças sutis em sua rotina. Ele acordava exausto, mesmo após horas de sono, e sentia um peso constante nos ombros, como se estivesse carregando algo invisível. Um dia, enquanto fotografava em um parque isolado, Eduardo olhou para o visor da câmera e viu algo que deixou paralisado. Atrás dele, no reflexo do visor, havia uma figura alta e esguia, completamente coberta pelo próprio casaco. A figura não tinha rosto, apenas um vazio negro onde deveriam estar os olhos. Eduardo girou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Com medo, ele decidiu investigar a origem do casaco. Após semanas de pesquisa, descobriu que pertencia a um homem que havia tirado sua vida anos antes, com o cinto do próprio casaco. Desde então, Eduardo nunca mais conseguiu tirá-lo. Literalmente. Cada vez que tentava, sentia uma dor lancinante nos braços, como se garras invisíveis o prendessem à peça. Sofia era uma estudante universitária que comprou um par de meias pretas em uma promoção online. Elas eram bonitas e confortáveis, mas logo após começar a usá-las, ela começou a ouvir passos no apartamento vazio. Os passos vinham de dentro das paredes, acompanhando-a aonde quer que fosse. No início, achei que fosse paranoia, mas os sons ficavam mais altos e próximos a cada noite. Uma madrugada, enquanto lia na cama, Sofia sentiu algo gelado tocar seu tornozelo. Olhou para baixo e viu que as meias estavam se movendo sozinhas, como se tivessem vida própria. Horrorizada,
Ela tentou arrancá-las, mas elas se recusavam a sair. Mais tarde, descobriu que as meias haviam sido fabricadas em uma fábrica abandonada, conhecida por relatos de trabalhadores que perderam a vida em condições precárias. As almas dessas vítimas, dizem, agora habitam as peças produzidas ali. Luiz era um colecionador de brinquedos antigos que encontrou um urso de pelúcia em um brechó. O bichinho parecia velho, mas ainda tinha um charme nostálgico. Ele o colocou na estante de sua sala, ao lado de outros itens de sua coleção. No entanto, à noite, Luiz começou a ouvir risos infantis ecoando pela casa. Achou que fossem vizinhos, mas os sons vinham de dentro do cômodo onde o urso estava. Certa noite, ele acordou com a sensação de estar sendo observado. Ao ligar a luz, viu o urso sentado na beirada de sua cama, olhando diretamente para ele. Horrificado, ele o jogou no lixo, mas, pela manhã, o urso estava de volta à estante. Pesquisando sobre o brinquedo, Luiz descobriu que ele havia pertencido a uma criança que foi vítima de abuso doméstico. Diziam que o espírito da criança estava preso ao urso, buscando vingança contra qualquer adulto que ousasse tocá-lo. Mônica era uma historiadora apaixonada por antiguidades. Em uma visita a um brechó, ela encontrou um relógio de bolso antigo, com detalhes intrincados gravados na tampa. Encantada, ela o comprou e começou a usá-lo diariamente. No entanto, logo percebeu que o relógio parecia funcionar de maneira estranha. Os ponteiros giravam ao contrário, e ele emitia um som metálico agudo sempre que ela estava perto de alguém. Certa noite, enquanto lia documentos históricos, Mônica ouviu uma voz masculina rouca saindo do relógio. "Você não deveria ter me tocado", dizia a voz. Apavorada, ela tentou se livrar do objeto, mas ele reaparecia constantemente em sua bolsa ou bolso, como se estivesse vivo. Após investigar, ela descobriu que o relógio pertencia a um assassino em série do século XIX, que usava o objeto para marcar o tempo de vida de suas vítimas. Agora, o relógio parecia estar contando o tempo dela. Rafael era um artesão que adorava restaurar objetos antigos. Durante uma visita a um brechó, ele encontrou uma máquina de costura manual, com detalhes em latão e madeira escura. Parecia perfeita para decorar seu ateliê. No entanto, assim que a instalou, começaram os incidentes. À noite, ele ouvia o som de tecido sendo cortado e costurado, mesmo que a máquina estivesse desligada. Uma noite, ele acordou com a sensação de algo errado e foi verificar o ateliê. Lá, viu a máquina funcionando sozinha, costurando algo invisível. Quando se aproximou, percebeu que havia um pedaço de pano ensanguentado sob a agulha. Horrorizado, ele tentou se livrar da máquina, mas ela reapareceu no mesmo lugar, intacta. Após pesquisar, descobriu que a máquina havia sido usada por uma costureira que enlouqueceu e tirara a vida de sua família antes de tirar a dela. Agora, diziam que sua alma estava presa à máquina, repetindo sua tragédia eternamente. Juliana era uma estudante de moda que adorava acessórios vintage. Em um brechó, ela encontrou um colar de pérolas com um pingente em forma de lua crescente. Era lindo e elegante, e ela o comprou sem hesitar. No entanto, assim que começou a usá-lo, percebeu mudanças sutis em sua personalidade. Sentia-se mais irritada, ansiosa e, às vezes, via flashes de lembranças que não eram suas. Certa noite, enquanto dormia, Juliana teve um sonho vívido. Ela estava em um salão de festas antigo, vestida com longo preto, e podia sentir a presença de alguém atrás dela. Quando se virou, viu uma mulher idêntica a ela, exceto pelos olhos completamente negros. A mulher sorriu e disse: "Você é minha agora." Desesperada, Juliana tentou remover o colar, mas ele parecia fundido à sua pele. Pesquisando sobre o objeto, ela descobriu que pertencia a uma atriz dos anos 1920 que havia feito um pacto com forças ocultas para alcançar fama e sucesso. Quando o pacto expirou, ela foi consumida por essas mesmas forças, e agora procurava um novo hospedeiro através do colar. Essas histórias nos lembram que objetos antigos podem carregar muito mais do que poeira e memórias. Eles podem ser portais para o desconhecido, carregando traumas, tragédias e até mesmo almas perdidas. Brechós, com suas ofertas tentadoras, podem ser verdadeiras armadilhas para aqueles que não estão preparados para lidar com o que está além do óbvio. Afinal,
O que realmente compramos quando levamos para casa um objeto de segunda mão? Será apenas uma peça decorativa ou funcional? Ou será que estamos trazendo algo muito mais sinistro para nossas vidas? Alguns acreditam que certos objetos têm vontade própria, escolhendo seus donos cuidadosamente. Outros pensam que são simplesmente catalisadores para energias que já existem ao nosso redor. Independentemente da explicação, uma coisa é certa: alguns itens não devem ser tocados, muito menos possuídos. Então, da próxima vez que você entrar em um brechó e se deparar com aquela peça irresistível, pare por um momento e pense duas vezes. Pergunte a si mesmo: será que esse objeto está realmente vazio? Ou será que ele já tem um ocupante? Porque, no final das contas, o que compramos pode não ser apenas um item usado, mas algo que nunca deveria ter saído do lugar onde estava.